Hoje a gente vai comentar aí, falar sobre o SBT Brasil com César Filho, porque o SBT sempre em dia de quarta-feira consegue ter uma audiência muito boa. Quando estava exibindo aquela novela As Filhas da Sena Garcia, o SBT só conseguia ter uma audiência legal, marcar 7 pontos, 5 pontos em dia de jogos na concorrência na quarta-feira. E o SBT Brasil está conseguindo se destacar em um dia atípico, onde Globo e Record ajustam suas programações aí por conta do futebol. Então prova que o jornal pode ser uma opção forte para aquele público que não quer acompanhar partidas. Porque tem muitas pessoas que acham que quem assiste televisão aberta, todo mundo gosta de futebol. Nem sempre, tem pessoas que não querem ver. O cara quer ver a novela da Globo, aí não pode ver porque a programação é antecipada, ajustada. Aí enquanto está esperando a novela começar, ou o jornal começar, outra coisa começar, tem que ficar vendo outro canal. E nem todo mundo, como muitas pessoas acham, vê streaming, vê televisão paga. Tem pessoas que ainda assistem televisão aberta. Então, por exemplo, na quarta-feira, dia 14 de janeiro, o SBT Brasil registrou a sua melhor audiência em 27 semanas. Um resultado que mostra, obviamente, a força do jornal, mesmo em dias competitivos. César Filho, à frente do jornal, apresentando ali as notícias com dinamismo, enquanto um telão digital com o mapa estava trazendo ali as informações, estava reforçando sempre a informação ao telespectador. Em comparação com as médias anteriores, o jornal marcou 4,1 na Grande São Paulo, o que representa o melhor desempenho desde a primeira semana de dezembro de 2025, quando teve 4,2. Esse resultado mostra que o SBT Brasil consegue conquistar audiência mesmo em dias onde outros canais vão disponibilizar conteúdo mais popular, como o futebol ou filmes de sucesso. Considerando ali apenas as quartas-feiras, o jornal não tinha uma audiência tão forte desde julho de 2025, especificamente dia 23, quando ele chegou a marcar 4,6, mostrando que o jornal tem potencial de crescimento em alguns horários e dias estratégicos, porque assim nem sempre a emissora ela vai conseguir marcar uma audiência boa todos os dias fora da Globo, né, abaixo da Globo. Até a Record também, que tem segundo lugar de audiência, nem sempre ela vai conseguir marcar ali, até, por exemplo, eu estou exibindo agora uma novela turca nova. E essa novela turca, ela ainda não mostrou por que ela veio. Então ela marca ali uma audiência mediana, 3 pontos, 4 pontos, bem distante dos 10 que Força de Mulher marcava. Então, é muito questão de estratégia também, do momento que o público, aonde que o público está, da situação, do mês, porque tem que ver, por exemplo, o SBT. Vamos colocar o SBT aqui com base, porque nós estamos falando do SBT. O SBT hoje está exibindo a novela Amar, que foi a substituta de Sena Garcia. A Amar não está dando uma audiência boa, pelo motivo talvez de falta de divulgação, mas também tem um fator público. O público não está gostando da novela. Aí agora eles vão exibir outra novela mexicana, porque eles vão continuar com as mexicanas no horário. Vão exibir Presente de Amor. Não se sabe se essa novela vai ter uma audiência boa. Pode ser que tenha, mesmo que ela não seja bem divulgada. Mesmo que ela não esteja sendo bem divulgada, como não está. Pode ser que ela tenha uma audiência boa. Tudo depende da questão do público, do momento em que as pessoas estão vendo televisão ali. O SBT sempre teve uma audiência muito interessante de quarta-feira. Nos outros dias, segunda, quando tinha jogo na Globo ou na Record, o SBT sempre bombava, porque às vezes o jogo era muito competitivo na concorrência, às vezes não era um time muito, né, um time de futebol com bastante torcida, então as pessoas não tinham interesse de assistir. Então, por exemplo, o desempenho do SBT Brasil, ele reflete essa estratégia do SBT em oferecer um tipo de notícia mais direta e vai captando o público que quer informação sem ter aquele tipo de interrupção de eventos ao vivo como o futebol. Enquanto o Paulistão levantou os números da Record com a vitória do Palmeiras sobre o Santos, o SBT conseguiu manter sua audiência alta mesmo sem determinar ali, sem ter os direitos de transmissão. A Globo também, sem os direitos do Paulistão, exibiu no lugar o filme Elvis, na sessão Cinema Especial, que foi o mais visto nos últimos 5 meses. Mas o SBT Brasil manteve o seu desempenho estável na mesma faixa horária. O jornal conseguiu conquistar o público na região metropolitana de São Paulo, onde cada ponto hoje representa cerca de quase 78.780
70 domicílios, o que torna os 4.1 o resultado significativo para o canal. Ao longo aí de toda a quarta-feira, o SBT também se destacou em outros programas, como o Jornal Primeiro Impacto, o Alô Você, que contribuíram ali para a audiência geral da emissora. O SBT Brasil mostrou que pode ser uma alternativa para o público que deseja ali uma informação mais séria, sem aquelas interrupções e ações de promoção que outros canais utilizam ali em dias de futebol. Mesmo em um dia com concorrência intensa, o SBT Brasil conseguiu superar a média dos programas diários do canal, mostrando que César Filho e a equipe conseguem segurar o interesse aí do público. O resultado também, de certa forma, mostrou que o jornal ele é capaz de conquistar uma audiência regular independentemente de eventos ao vivo. Uma informação importante para estratégias futuras aí que o canal possa fazer em breve na programação. O desempenho forte do jornal reflete um cenário onde o público está disponível para consumir notícias de qualidade, mesmo ali em horários tradicionalmente ocupados pelo futebol ou por filmes populares. Porque dizem que o futuro da televisão vai ser ao vivo, principalmente ali, programação sempre ao vivo, como era antigamente, nos anos 50, quando não tinha videotape, e jornal. Vai ser programas de auditório e jornal. Então esse negócio de filme, esse negócio de novela, de série, vai migrar para a internet, como já está migrando, né, para o streaming, para as plataformas. Então a televisão precisa continuar se alimentando disso. E como o SBT Brasil é um jornal que é o principal da casa, o principal da emissora, eles precisam fazer aí um conteúdo de excelência. E o SBT Brasil está com um formato diferente, já desde março de 2024, né, quando o César Filho passou a assumir o comando, e o SBT Brasil tem um formato mais dinâmico, né, diferente dos padrões que as concorrentes fazem, que é com a bancada, que são duas pessoas ali, um formato mais robótico, lendo as notícias do teleprompter. O César Filho faz isso ainda, mas ele opina de vez em quando, ele passeia, que ele adora, né, desfilar pelo estúdio. Então, a mesma coisa que ele fazendo hoje em dia, ele faz no SBT Brasil. Então ele não gosta de ficar parado, ele gosta de ficar passeando para lá e para cá. Tanto que tinha informação que o SBT estava mudando, né, os seus jornais, e o SBT Brasil iria para o Aquário, ia voltar para o Aquário, porque sempre foi feito por lá. O César Filho não quis que continuasse sendo feito nesse cenário aí, e bateu o pezinho e conseguiu, porque ele é maior, então dá para ele poder passear. Se fosse feito no outro, no Aquário, que hoje está sendo usado pelo SBT News, ele não teria muita chance de passear como ele passeia por esse estúdio aí. Então, essa audiência do SBT Brasil num dia atípico mostra que o SBT ele consegue ainda, mesmo numa situação bem complicada de audiência que está, em alguns momentos, em alguns dias da semana especificamente, o público consegue notar que o canal existe, porque a situação da emissora está muito difícil, e tanto até que a emissora tem sido muito criticada também, não só pela questão da audiência, que é uma situação desesperadora, bem também como o fato de ficar usando a internet para poder fazer, para definir a programação, ficar fazendo pesquisa, fazendo enquete, né, em vez disso ser feito, esse tipo assim, ser definido por diretores que são contratados para isso, diretores artísticos e tal, diretores de programação, sei lá, eles usam a internet para poder fazer ali enquetes, para poder definir horários de programas, e isso para algumas pessoas é visto como uma coisa amadora, porque uma emissora do pote do SBT ficar usando a internet para poder definir ali horários, para poder saber qual é o melhor horário para o que o programa tal vai entrar, igual o caso do Viva a Noite, é uma coisa que é vista por algumas pessoas que entendem de televisão como algo amador. Eu não acho, eu acho que o público que manda na emissora, o público que dá audiência para o canal. Então, mais do que nunca, é melhor você usar, ter o público como base, do que você ter ali diretores que colocam programas no ar, que não entendem muito. É igual o rádio que tem programador musical. Imagine só se toda a rádio, o programador musical colocasse as suas músicas, as músicas que eles gostam, o gosto pessoal deles. Não ia dar certo, ele tem que colocar o gosto dos ouvintes. O que é aquela rádio, se é uma rádio popular? Vamos colocar aqui o que os ouvintes gostam. Se é uma rádio adulta, vamos colocar as músicas para quem é adulto, né? Adulto contemporâneo, música internacional, Cyndi Lauper, Whitney Houston, esse pessoal aí. Rádio popular,
Ana Castela, Menos é Mais, Pichote, grupo Turma do Pagode, Sorriso Maroto, entendeu? Então imagine só você ter uma emissora onde um diretor tem um gosto pessoal ácido, como o Silvio Santos tinha, mas não existe mais o Silvio Santos não está mais aqui, e nenhum diretor tem que copiar o jeito que o Silvio Santos comandava o SBT, o cara ter o gosto pessoal e ficar colocando ali a programação baseada no gosto pessoal dele. Não é assim que funciona. Se ele quer que a emissora cresça, se ele quer que o canal possa novamente recuperar a sua vice-liderança, é necessário que eles façam uma pesquisa ou façam um apanhado e faça ali estratégias, que não é difícil, é só contratar um diretor decente, um diretor que entenda e fazer estratégias de programação e encontrar o norte. E rapidinho, encontrando esse norte, o canal consegue aí ter uma audiência decente. Pô, com a própria novela aí, Senhora Garcia, poxa, a novela tinha um horário quando ela começou. Os caras começavam a ajustar. O próprio Rinaldi foi um dos que mais apostou nessa novela, tanto que ele mesmo que fazia a divulgação da novela, e a novela não cresceu, não teve uma baita de uma audiência. Aí a novela Amar já não conseguiu ter isso, porque ou foi mal escolhida, ou não teve ali uma divulgação decente. Então, é muito complicado você ter dentro de emissoras diretores que satisfazem ali o seu gosto pessoal e não o gosto do público. Então, enquanto ter isso, o canal vai continuar do jeito que está. Agora, façam pesquisas, procure ali entender, ler comentários, não se basear por comentário de Twitter, mas ler, ver assim, não, isso aqui não, mas vamos dar certo. É só ter paciência, não achar que a audiência vai vir da noite pro dia, porque isso é impossível, né? Só se você, sei lá, pagar para as pessoas te assistirem, que é uma coisa que eu não acho certo. Igual rádios aí que ficam para poder ter audiência, para ser medida pelo Ibope, ficar pagando o ouvinte para poder ouvir ela. Não é que seja uma coisa errada, mas eu acho que tem que ser uma coisa orgânica. O ouvinte tem que escutar a rádio pela programação dela, pelos locutores, pela comunicação, não para poder ganhar dinheiro. A rádio pode premiar? Pode premiar. Mas não ficar ali prendendo o ouvinte, então eu vou escutar aqui porque eu vou ganhar dinheiro aí para poder depois sair no ranking de audiência de rádio mais ouvida. Aí é muito fácil, né? Então, a coisa quando é orgânica, ela é muito melhor do que a coisa comprada. É igual a rede social também, que gente aí fica comprando seguidor para poder ter aí engajamento. Não vai adiantar. Pode comprar 1 milhão de seguidor, pode comprar 1 milhão de bot, mas a gente percebe quando o negócio é orgânico e quando o negócio realmente ali é comprado. Então a televisão, a audiência também tem que ser uma coisa orgânica. O público tem que assistir emissora por interesse mesmo, pelo conteúdo que é apresentado. Se o conteúdo não é atrativo, o público obviamente não vai assistir, vai ver a concorrência. Mas está dada a informação aí de que o SBT Brasil, do site Notícias da TV, o SBT Brasil foi destaque na quarta-feira, nas noites de quarta-feira, com uma baita audiência aí fazendo a contra-programação com aí os jogos na concorrência. Nós estamos no Instagram, @BastidoresDMUFC, e também no X, que é o antigo Twitter, @BastidoresDM. Fiquem todos com Deus e a gente se vê amanhã, 5 da tarde. Valeu!